Francisco, boa noite. Todos me ouvem bem? Sim, sim. Que bom, coisa boa. Uma saudação muito fraterna a Dom Jeremias e na pessoa dele aos demais irmãos bispos. Vejo vários aqui na tela, é impossível dar o nome de cada um. Uma saudação carinhosa à equipe de animação nacional, que vai daqui a pouco ser apresentada. Uma saudação também a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Eu sou impressionado, né? Oriundos das mais diversas expressões eclesiais e também das mais diversas geografias. No meu número aqui, nós somos hoje já mais de 500, e por esse número é um sinal de que nós vamos, de fato, fazer um bom trabalho, um trabalho bonito em termos de assembleia. Cá para nós é muito bom ver tantos rostos amigos, né? É muito bom ver tanta gente até cá entre nós, alguns e algumas que eu já não via há décadas. Então é tão bom a gente poder recordar, reencontrar. Como ninguém é de ferro, eu tomo a liberdade de compartilhar a tela, porque sem PowerPoint hoje a gente não faz mais nada, né? Então é isso aí. Nós, como já dito por Dom Jeremias e pelo Padre Marcos, nós somos convidados e convocados a participar da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Como é a primeira, ela não leva o número. Ela levará um número, segundo a Assembleia, na próxima. Mas é, como Dom Jeremias já lembrou, a primeira vez que nós nos deparamos com esse desafio de uma Assembleia Eclesial. E aqui é importante, ainda que já dito duas vezes, e dizer pela terceira vez, que ela vai ali de 21 a 28 de novembro, ou 21 ou 22, o CELAM ainda está decidindo alguns detalhes. Ela se dividirá num formato presencial, um grupo pequeno na Cidade do México e um grupo maior, participando como nós agora, no formato virtual. Quando nos reunimos, um certo momento, as equipes de animação do Cone Sul, nós perguntávamos, mas hoje, quantos vão à Cidade do México? Quantos vão participar virtualmente? A pandemia ainda não permite que os organizadores possam responder isso com tanta clareza. Mas, para nós, é muito importante guardar isso aqui. Dom Jeremias já frisou demais isso aqui, está com uma letra verde um pouco mais gritante, guarda isso que nós vamos voltar daqui a pouco. Há um período que é fundamental em todo o processo, que é o chamado período de escuta, e que vai de abril a junho. Por enquanto, não faça a conta de que em momento nós estamos desse período, não. Deixa para fazer daqui a pouco. O desespero vem daqui a pouco. Mas guarda bem, até 30 de junho. Para nos ajudar, nós temos dois documentos. Um documento chamado de Documento para o Caminho e o outro, o Guia Metodológico. O documento para o caminho, ele nos apresenta o conteúdo. O guia metodológico vai nos apresentar a forma. Esse, de cor predominantemente marrom, o que, e o outro azul, predominantemente e exclusivamente o como. E é em cima disso que nós somos convidados a trabalhar. O documento para o caminho, ele tem uma estrutura que, para nós, é muito familiar, é muito fácil de utilizar. Ele segue a famosa estrutura, é a mais lógica que tem, do ver, julgar e agir, tendo como referência o famoso número 19 de Aparecida, o número que trata do método. Foi aquela primeira grande questão da conferência de Aparecida: usamos ou não usamos? Usamos o método ver, julgar e agir a partir do nosso lugar eclesial,
como discípulos missionários, discípulas missionárias do Senhor. Portanto, essa é a estrutura central. 3 capítulos muito claros na sua descrição, muito sintéticos e muito objetivos. O ver, ele se divide, o capítulo do ver, em 2 grandes partes. O ver social e o ver eclesial. Vamos voltar a isso daqui a pouco. O julgar, que é chamado de iluminar, vai buscar lá em Aparecida, e eu vou repetir muitas vezes isso, a inspiração de Aparecida, a luz de Aparecida sobre a Assembleia Eclesial, vai buscar tudo aquilo que Aparecida apresentou do discipulado missionário. Olha a realidade, olha a igreja, vê um e outro, vê a articulação entre ambos e ilumina, faz o discernimento. É uma palavra que não aparece, mas que é importante ter clareza a partir desse lugar de discípulo missionário do Senhor. E é o agir, que tem uma intuição muito interessante. É um agir como proposta de conversão. Quando nós nos lembramos de Aparecida, nós vamos nos lembrar de conversão pastoral. O documento é mais amplo. Ele vai falar de conversão pessoal, conversão pastoral, conversão social, socioambiental, enfim. O grande eixo iluminador do agir é no que precisamos mudar, onde é que deve ocorrer a nossa conversão. Voltando, então, o ver social. O documento nos apresenta uma lista grande de situações. São 10 situações que estão simplesmente listadas uma atrás da outra. Isso é metodologicamente intencional. Você vai perceber, quando ler o documento, que existe uma conexão, é claro, entre cada um desses temas. Mas é uma conexão redacional, porque não houve uma preocupação, melhor dizendo, dos redatores, que não houvesse um condicionamento prévio das pessoas, dos grupos, das comunidades. É óbvio que quando você olha o número 1, você logo vai dizer, nós estamos vivendo a pandemia. Sim, não dá para fugir da realidade da pandemia, que já fez a Assembleia ser transferida de 2020 para 2021. O conceito de mudança de época, que é central em Aparecida 44, é central. Todo o desafio econômico, desumano, eu vejo aí, vi há pouco, agora não mais, o Eduardo aí lembrava, né, da economia de Francisco, todo o problema de exclusão e descarte, os desafios, quantos aqui estão envolvidos diretamente em projetos pastorais socioambientais, os desafios, portanto, da casa comum, a problemática da violência vivida, por exemplo, lá em Chapecó, com a morte das crianças, ou a situação angustiante e vergonhosa do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, as lacunas da educação, campanha da fraternidade do ano que vem, as migrações, os indígenas, toda a questão da comunicação e informação. Guarda bem uma coisa aqui. Esses 10 itens, depois eles vão voltar com uma pergunta para nós. Mas o ver nos apresenta esse quadro. E, ao final, nós vamos ser perguntados. Esse quadro está bom? Falta alguma coisa? Como é que você arruma esse quadro aí? O que é importante no ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele é social e eclesial. Isso é importante na nossa experiência como igreja. Não se trata de olhar apenas a sociedade, nem olhar tampouco apenas a igreja. É olhar a igreja a serviço do reino que acontece no dia a dia das pessoas. E, ao mesmo tempo que essa igreja mergulha no cotidiano de pessoas e povos e grupos, ela também vai
se compreendendo cada vez mais e deixando o Espírito agir nela. Por isso, nesse duplo movimento, aparecem também algumas questões. 8 questões são colocadas para nós. Toda a questão da secularização, que é um conceito complicado. A questão da protestantização e pentecostalização, com tudo aquilo que representa para a experiência de fé, a experiência eclesial e os impactos sociais. A questão da urbanização, que não é apenas um assunto de cidade, já falamos N vezes sobre isso antes. A América Latina está sofrendo um processo fortíssimo de urbanização na mentalidade, no jeito de ser. Número 4, que esperança, que futuro para os jovens. Hoje, que nesse tempo, estamos falando tanto de feminicídios, a questão das mulheres, mas também a participação das mulheres na vida da igreja. Hoje, participamos já de manhã, à tarde, desculpem, de uma grande live apresentando o moto próprio sobre o ministério de catequistas, e aí o papel das mulheres na catequese, não apenas elas, mas o papel importante. Não fechar os olhos para toda essa questão dos abusos sexuais, que não acontecem só dentro da igreja, mas acontecem também. O clericalismo, numa relação de embate muito forte entre clero e laicato, com o risco de uma postura simplesmente de reversão, e não de superação dessas separações e divisões. E, claro, então, o número 8, a pergunta pelos novos caminhos para a igreja. Quando nós cantávamos lá no início, pelos caminhos da América, eu lembrava exatamente desse número 8 e de tudo aquilo que o documento diz. Quais são os novos caminhos para a igreja na América Latina e Caribe? O julgar, essa frase aqui, ele é construído em cima dessa frase. Discipulado missionário em prol, em favor da vida. Quem conhece Aparecida, todos nós conhecemos, isso aí é Aparecida. Porque, na verdade, toda a Assembleia Eclesial, ela está construída em cima de Aparecida. Ela foi inicialmente pensada para celebrar o aniversário de Aparecida. E esse ano, foi em 2007, nós estamos comemorando 14 anos de Aparecida. Uma pessoa perguntava, não pode esperar os 15? A resposta foi fantástica. Aparecida não é uma debutante que precisa de um ano específico para fazer uma festa, mas, pelo contrário, todo o desafio do discipulado missionário e todas as agressões à vida de pessoas, mas também a vida da casa comum, nos desafiam. E aqui vem aquilo que Dom Jeremias dizia, quando a presidência do CELAM se apresentou ao Papa Francisco para propor uma possível sexta conferência. O Papa Francisco disse com muita clareza, Aparecida não está superada. E foi mais duro, hein? Aparecida não está ainda devidamente aplicada. Por isso que, em torno dessa expressão e daquele iluminar ou julgar, você escolhe aí o verbo que quiser, uma coisa tem que ficar clara. Sem Aparecida, não há Assembleia Eclesial. Nós não estamos inventando a roda. Nós estamos, sim, olhando Aparecida, 14 anos depois, e nos perguntando, o que de lá, palavras do Papa Francisco, precisa efetivamente ser aplicado ainda mais? E o que há de novos desafios que, à luz do discipulado missionário em prol da vida, precisam ser enfrentados? Por isso, o Iluminar, ele tem 3 partes. A primeira delas é central, em todo o processo evangelizador, principalmente em nossos dias. O seguimento de Jesus, o encontro com Jesus, o compromisso com o reino de Deus, o discipulado missionário. Isso leva a uma igreja que se compreende cada vez mais missionária,
uma igreja em saída, aí você pode dar o nome que quiser, pode lembrar Papa Francisco, rumo às periferias existenciais, mas uma igreja que, olhando para si, se compreende cada vez mais missionária. Por isso aparecem, no último item, essas três palavras: evangelização, promoção humana e libertação autêntica. Nós percebemos que, se elas estão num único item, há uma preocupação de compreendê-las em chave de articulação. Eu evangelizo na medida em que faço o que é chamado de promoção humana e, assim, vou levando, vou participando, melhor dizendo, dos processos de libertação autêntica. É um capítulo pequeno, mas muito denso, e que nos desafia a saborear quase que palavra por palavra. O agir, então, ele será um agir, como eu dizia antes, em torno da conversão. E a expressão usada foi novos caminhos. Quais são os novos caminhos para a Igreja na América Latina e Caribe, é claro, respeitadas as diferenças de cada país e, dentro do Brasil, que é um país continental, as diferenças regionais. A palavra novos ali, ela mereceria aspas, porque, na verdade, nós não vamos inventar a roda, nem inventar o evangelho, nem desprezar a Aparecida. Mas nesse encontro entre o seu, aquilo que nós vamos olhando, a sua leitura feita de Aparecida e os novos desafios, nós vamos realmente caminhando, aprendendo, respondendo com a coragem missionária. O capítulo nos apresenta 7 itens. Começa com a questão ecológica, vai para a questão econômica, questão cultural, a questão das novas tecnologias, o problemão da interculturalidade, o desafio que pouca gente tem coragem de tocar no continente, o desafio da democracia e também o desafio da renovação eclesial. Aquilo que eu dizia lá atrás, no ver, se aplica aqui também. Eles estão listados. Qualquer um de nós, ao fazer o texto, talvez começasse de um outro, colocasse um maior, mais abrangente no final ou no início, não importa. O importante é olhar cada item, o importante é olhar cada aspecto desse e aprofundar, respondendo às questões sobre as quais daqui a pouco eu vou falar. Então, o que fica para nós, então? Lembra aqui, são 2 documentos. Documento para o caminho e o documento metodológico. Se dentro das minhas limitações eu fui claro, esse foi o documento para o caminho. Agora é a vez do guia metodológico. E quando nós o abrimos, nós vamos encontrar repetidamente essa palavra. Escuta. Algumas vezes consulta e algumas vezes sinodalidade. Nós não podemos, se quisermos enfrentar a Assembleia Eclesial como ela quer ser enfrentada, nós não podemos desprezar essas 3 palavras: escuta, consulta, sinodalidade. Aqui está, eu diria, o grande, se me permitem fixar visualmente esse slide, aqui está o coração da Assembleia Eclesial. Nenhum de nós, em sã consciência, nega que o mundo dos nossos dias está profundamente plural, profundamente diversificado. Essa não é a questão. A questão é o que estamos fazendo com a pluralidade, com a diversidade, com as compreensões distintas, no mundo profundo que reage, melhor dizendo, a essas diversidades, com polarizações, em que o meu ponto de vista é o único que interessa e ponto final, o mundo marcado por ilhas, por ódios, por competições, em que você sequer se dobra para ouvir o outro ou a outra que são diferentes,
Só esse fato, independentemente do que viermos a responder nos questionários, só o fato de escutar já tem uma força interpeladora imensa. Só o fato de fazer consulta, como vamos ver daqui a pouco, consulta a mais aberta, a mais ampla possível, em si já é um grande testemunho de uma igreja que, servindo ao Evangelho do ressuscitado, não se fecha em si, mas se esvazia. Eu estou fazendo aqui uma paráfrase de Filipenses 2:5, se esvazia para ouvir, para escutar, porque a igreja sabe que o Espírito sopra onde quer. E aí entra a beleza da sinodalidade, em que as diversas forças eclesiais e sociais, a partir das suas diferenças, dos lugares onde estão, elas podem contribuir. E todas as contribuições terão o mesmo peso. Por isso, guardando as 3 palavras: escuta, consulta, sinodalidade. A consulta, e aí começa o pavor, ela vai de abril a junho. Ela pode ser comunitária ou individual. Você pode responder à consulta com o seu movimento, com a sua associação, a sua paróquia, o seu organismo, mas você também pode respondê-la individualmente. E numa das reuniões que tivemos, o pessoal lá do CELAM dizia: você pode fazer os dois. Você participa no grupo, mas você pode mandar também a sua contribuição individual. O importante é que a reflexão ela seja feita comunitária e compartilhada. Aí você vai dizer: ué, mas eu tenho uma escuta individual? Sim, mas olha lá o processo que tenta fugir das polarizações. Mesmo que você preencha lá o questionário, respondendo, é muito fácil de preenchê-lo, respondendo à consulta, fazendo a opção do individual, não é individualista, não. Reflita com seu grupo, converse com as pessoas com quem você convive e dê, então, última linha, a contribuição ao instrumento de trabalho. Então, aqui é muito importante isso. Pode ser comunitário, pode ser individual. Eu até colocaria ali na segunda linha, comunitária, aquele eu. Você pode fazer, é um processo muito aberto. Só não pode ser individualista. Cuidado com essa escuta na hora de você reunir, que essa advertência está lá dentro do guia metodológico. Não é para fazer curso, não é para fazer oficina, nem reunião de planejamento, não. É ouvir como você sente, como você intui, como você percebe, como nós, grupo aqui reunido, nós percebemos essas situações. Vejam o processo como ele é livre e respeitoso. Permite que você possa abranger todos os temas ou escolher alguns. Por exemplo, pessoal que trabalha na área da família, pode ficar com o tema da família, mas é convidado a olhar os demais temas a partir da sua ótica e da contribuição. O que precisará fazer é um registro prévio numa plataforma específica que daqui a pouco vai ser apresentada para nós. E assim, todo esse material, última linha ali, vai ser recolhido por uma equipe do CELAM, uma equipe própria, para então gerar o instrumento de trabalho. Se eu fui claro aqui, dá para perceber a grandeza do projeto. É um projeto grande, fascinante pela participação, fascinante pela capacidade de escuta. O problema está aqui, ó. O processo vai de abril a junho. Que dia nós estamos? 11 de maio. Então, nós estamos mais ou menos
no meio do período e estamos um pouco assim, porque nós nos sentimos como aquela pessoa que tem um manequim 118 e botaram para ele uma calça de tamanho 13, e ele vai ter que entrar ali. Como se resolve isso? Como faz com que esse pobre coitado tão simpático aqui, ele possa desaparecer? Acelerando o processo, envolvendo mais gente, motivando, porque é um processo muito simples. É conversar e preencher e dar as respostas numa plataforma no computador. É só isso. Por isso, cuidado aqui. Numa das reuniões que tivemos, nós, em nome do Brasil, falamos, a Conferência Episcopal do Paraguai, do Uruguai, todas disseram, e vejam que são conferências episcopais menores, e elas, em tamanho, não em importância, é claro, mas disseram, é muito pouco tempo. Se a gente for esperar que o processo grande, importante, aconteça, nós nunca faremos. Não sei dizer a vocês se esse prazo vai ser dilatado. Isso não depende de nós, depende da presidência da Assembleia. O que é importante você memorizar? Que são três círculos de trabalho, do pequeno ao mais amplo. O mais importante é o maior, é o azul. O verde e esse meio alaranjado são serviços prestados. Primeira preocupação do CELAM, criar a equipe nacional. Há uma equipe de animação nacional, que já tocou a live do dia 6 e que planejou e está executando aqui. Nós vamos conhecer os artistas daqui a pouco. Além dessa equipe nacional, pelo tamanho do Brasil, já desde a primeira reunião, nós dissemos, não é possível uma equipe sozinha. Tem que envolver os regionais. São 18 regionais. Então, se pensou, se nós pudéssemos, então, trabalhar com as macro-regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Oeste e Sul, já seriam 5 mobilizações, 5 mexidas na terra para que a semente dê seus frutos. E aí sim, lá no Círculo Azul, comunidades, grupos, indivíduos produzem as suas escutas, as suas respostas. Equipe nacional e equipe das macro-regiões têm a missão de animar, de motivar o processo, mas comunidades e indivíduos têm a responsabilidade de participar. Como nós somos lentos, só perdemos para Deus em sua cólera, a função da equipe nacional e das equipes regionais é impulsionar esse processo. Só toma cuidado com uma coisa ali que nós vamos ver daqui a pouco. Aquele conceito ali de comunidade, coloca entre aspas. Essa aí é quando eu dizia que nós vamos conhecer os artistas. Olha que coisa linda, né, meu Deus do céu? Ninguém, por favor, comece a dar tiro na tela, não, por favor. Mas essa daí é a Comissão Brasileira para a Animação. Ela foi organizada a partir da orientação do CELAM. Foi um critério dado a todas as conferências. Então, quando você bate o olho aí, você usa aquela expressão teológica, tem de tudo aí dentro? Tem. Você vai encontrar aqui, 2 bispos. Eu, por função, e Dom Jeremias, por santidade. Tá? Então, não é Dom Jeremias, somos os 2 aí. Algumas conferências, elas têm um bispo só. 2 sacerdotes, diretamente vinculados ao processo da Conferência Episcopal, conhecendo as engrenagens e os caminhos. Padre Marcos, até cortou o cabelo ali, está elegante, e Padre Patrick, animado nas campanhas e nas lives. Alguém do mundo da comunicação, Padre Tiago, presbítero da Diocese de Santo André. Da vida religiosa, da vida consagrada, um presbítero
Padre Daniel, que eu estou vendo aqui no retrato, ele aparece também em destaque na minha tela, e, no caso, duas religiosas, seria uma só, a CRB indicou duas, irmã Valéria, assessora da juventude aqui na CNB, da CNBB, desculpem, e a irmã Zezé, a irmã Maria José, representando a CRB. Do laicato, se alguém não conhecer Laudelino, é pecado mortal. E se alguém não conhecia a Sônia, ela já nos introduziu hoje no encontro com a oração inicial. Os nossos dois diáconos aqui estão representando a Comissão Nacional dos Diáconos e os nossos dois jovens aqui, se eu começar a falar eu vou demorar muito, a Michele e o Vinícius representando a juventude. Cada país tem esse perfil de comissão animadora. Agora, qual é o trabalho dessa comissão? É isso aqui, ó. É através das comissões regionais estimular a resposta que é dada aqui na esquerda pelas comunidades, se entende aqui comunidade eclesial, mas lembra que eu pedi para colocar entre aspas? Não só. O processo pode ser feito por organizações sociais, organizações socioambientais. Tem uma organização lá, que não é da igreja, mas quer participar? Sim. Tem alguém que é católico, mas não participa de comunidade, é um desengajado de Cristo? Vai lá, preenche, segue o processo. O importante, extrema ali à direita, lá embaixo, que todos possam participar numa dinâmica de rede muito forte, muito ativa, muito viva. Eu diria que só o processo em si já terá valido muito, porque, no fundo, nós vamos mexer, se esse processo tiver tempo para acontecer, e acontecer como deve acontecer, nós vamos criar uma dinâmica muito rica de intercâmbio, de partilha e de diálogo. Portanto, o guia metodológico, ele segue essa forma. Quando nós entrarmos no site e fizermos o registro, e vai se abrir para nós um conjunto de plataformas assim, quase que um Word, é muito simples. Essa daqui é a primeira que você vai encontrar. Nome, aí tem que ter coragem para dizer o ano que nasceu, o gênero, a autoidentificação cultural. Você está vendo um númerozinho ali, na nota de pé de página, você vai dizer a questão racial, a atividade pastoral e social e o estado eclesial, você vê que tem o número 2 lá. Aí tem presbítero, consagrado, seminarista, bispo, você vai preenchendo. Todas as respostas, elas são feitas desse modo. Você rapidamente, você vai dando cabo de todas as perguntas que vão sendo feitas. Não vou passar, claro, pelo amor de Deus, já estou no fim, a cada uma das perguntas, mas isso aqui, ó, esses 6 pontos, eles perpassam todas as perguntas. Isso aqui é que não dá para esquecer na hora que você responde. O primeiro eu já disse um pouco antes. É olhar para a sociedade, olhar para a igreja. Não separar, não. É aquela imagem que, desde o discurso inaugural de Aparecida, que depois foi para o documento, uma imagem muito cara a nós, a da moeda, né? Dos dois lados. Então, é preciso fazer o duplo olhar. Segundo, em meio a tanta coisa que aparece, o que é mais importante? O que, 14 anos depois da conferência de Aparecida, o discípulo missionário vai dizer, isso aqui, ó, é importante. Cada um, é claro, vai informar a partir da sua experiência de vida, tendo em conta sempre quais são os desafios para a sociedade e para a igreja. Número 3 revela uma sabedoria grande da igreja e que está o tempo todo presente nos 2 documentos, sempre, desculpem, indicando luzes e sombras, pontos positivos, pontos negativos. Com isso, quando você olha um determinado assunto,
O que existe e que deve permanecer? E o que falta, que precisa receber atenção num processo de conversão para que a igreja responda mais aos desafios do momento? Número 5, já nos jogando em cima do agir. O que pode e deve ser feito? Quais os passos muito concretos, muito específicos? E, por fim, atenção ao número 6. Existe um espaço em que nós somos perguntados o seguinte: tem alguma coisa aí que você sentiu que devia aparecer e não aparece? A amplitude do processo de escuta, ela nos dá até mesmo essa possibilidade. Nós não somos engessados em momento algum. O contato com tudo isso está nesse site aqui, assembleiaeclesial.lat. Ele está em espanhol e o CELAM está fazendo um esforço muito grande para traduzir para o português, mas também para o inglês e o francês. Lembra, América Latina e Caribe. Nós, Comissão Brasileira, Comissão Animação do Brasil, estamos dispondo esse outro site aqui, não como alternativa, não, pelo amor de Deus. O site oficial é esse, é o .lat. O .com.br é uma ajuda para chegar lá. Como há algumas dificuldades, ou bugs, ou o nome que você quiser dar, para que algumas vezes se possa passar para o português e acessar a momentos em que você consegue ir para o português, a momentos em que você fica preso no espanhol, esse site de baixo, o site .com.br, quer ser uma ajuda para que se possa apresentar a Assembleia e levar para o site, que é o único site oficial que está passando por um corrido e sofrido processo de ajuste. O site lat.lat, aquele do CELAM, o site oficial é esse aí, ele tem esse rosto. Essa é a página de entrada. Você vê, não sei se dá para perceber na tela, que lá em cima é o site .lat, e aqui embaixo tem uma abazinha, tem um headerzinho, que vai indicar qual é o idioma. É aqui que hoje nós estamos tendo algum problema. Na hora que você clica o português, ou no site inteiro, ou em algumas partes, dependendo de browsers e outras coisas, eu agora estou chique falando esses negócios, você não consegue sair do espanhol. O site .br, o site do Brasil, é esse aqui. Ele te coloca, explica o que é a Assembleia, apresenta os subsídios, apresenta o processo de escuta, ali está faltando um headerzinho, apresenta a oração e apresenta um Fale Conosco. Mas observa ali embaixo, uma tarja preta que destoa de tudo. Em cada item desses, você vai encontrar uma tarja pretazinha daquela ali. Clique aqui para acessar o site oficial da Assembleia. O tempo todo, o site do Brasil, ele te remete ao site da Assembleia. E, para nós, espanhol não é um idioma tão complicado, não. Se o bug não se resolver e se algum browser não conseguir conversar com o site do CELAM, nós podemos trabalhar com tranquilidade. Eu vou entregando ainda, mais uns 40 minutos eu entrego para o Padre Marcos. Está na hora agora de vocês mandarem as perguntas, né? Joguem para nós as perguntas. É função da nossa comissão, dentro do que nós sabemos, tocar para frente. Esse link aqui, ele está lá no bate-papo. Ele entrou, foi um bugzinho, ele entrou como lista de presença,
Não há necessidade de lista de presença. Se quiser botar o CPF e a senha do Pix, eu aceito, eu não tenho problema. Mas não é isso, não. Você digita aí, você vai ver lá no finalzinho, quando você abrir o formulário, a sua pergunta. Se não der para responder hoje, Dom Jeremias vai responder todas elas, mas se não der para responder hoje, depois por e-mail você recebe a resposta. Padre Marcos, estourei o tempo, obrigado, um grande abraço e vamos à Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe.